Louvado seja o teu nome, louvarei Senhor. a ti, Jesus, com todo o meu viver. Só a ti, ó Deus amado. Aleluia, engrandeceremos, renderemos glória ao teu santo nome. Recebe o louvor da tua igreja. Recebe o louvor do teu povo, Senhor, aí que está neste momento em seu lar, glorificando, chamando a sua presença. Aleluia. Louvarei, adore, Senhor. Louvarei a ti, Jesus, por todo o meu viver. Louvarei, louvarei, louvarei. Glória a Deus. Louvarei a ti, Jesus, por todo o meu viver. Glorifica a Deus, aplaudindo ao seu santo nome. Glória a Deus. Fala assim comigo, igreja. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Fala assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu vim aqui em tua casa para te adorar, para te honrar com os meus louvores. Senhor, em nome de Jesus, recebe a minha adoração. Nesta hora, meu Deus, eu estou precisando da sua ajuda. Senhor, vem nesta hora e me socorre. Vem, Senhor, nesta hora e abençoa o meu lar, a minha casa. Senhor, meu Deus, em tuas mãos eu estarei seguro. Portanto, nesta manhã, me sustenta com tua mão forte e me segura em teus braços, em nome de Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Diga glória a Deus. Aleluia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Deus é bom e a sua misericórdia se estende de geração a geração. Mateus, capítulo 14. Do versículo 22 em diante. Quem encontrou, diga glória a Deus. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia nesta manhã, porque nós iremos discorrer, passear sobre a palavra de Deus. E devemos guardá-la em nossos corações. Faça a sua anotação. Tenha sempre alegria em aprender do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem.
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, fala comigo, e prontamente, Jesus estendeu as mãos e tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoravam, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Diga comigo: Senhor Jesus, segura em minhas mãos. Aleluia. Podem sentar-se, irmãos. Irmãos, o tema central destes versículos que nós lemos aqui fala sobre medo. Medo. O que nós estamos vivendo hoje reflete essa situação, medo. Se alguém diz que não tem medo, ele muitas das vezes está mentindo. Porque o medo é um processo natural. O medo, ele já nasce conosco. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é quimicamente formado. Hormônios, coisas que, se nós observarmos, nos preparam para determinadas situações. E o medo é uma delas. O apóstolo Pedro, servo do Senhor Jesus Cristo, quando ele viu que alguém estava andando sobre as águas, e como é interessante, porque Jesus, depois de haver multiplicado o pão, mais de 5.000 almas haviam comido, o Senhor falou para os seus discípulos: olha, entrem no barco e vão embora. Interessante. Ninguém se preocupou como Jesus Cristo chegaria do outro lado. Sabe que muitas vezes nós fazemos isso: Senhor, me socorre. Mas, Senhor, como é que o Senhor vai fazer isso? Vejam, ninguém se preocupou em dizer como é que Jesus vai, se nós somos os seus discípulos. Como é que Jesus chegará do outro lado desse lago, mas um lago enorme? Quem navega pelo Amazonas sabe que há momentos naquele rio que você não consegue ver a outra margem. E é um rio, não é um oceano. Você vê até o que nós chamamos linha do horizonte. Depois dali, você não sabe o que tem, a não ser que vá se aproximando e sempre verá a linha do horizonte até chegar à margem. Mas os discípulos não se preocuparam com Jesus. Jesus o despediu. Certamente, alguns historiadores dizem porque a multidão o queria aclamar como rei, mas não era esse o sentido que Jesus queria dar naquele momento. E logo após aquilo, logo após fazer um milagre, Jesus vai para um monte. E Jesus faz o quê? Foi ali orar. A palavra de Deus nos diz que alguns estágios depois, cerca de 6 quilômetros mais ou menos, o Senhor começou a andar sobre as águas. E os discípulos o vendo, olhando que alguém vinha andando sobre as águas, isso era algo sobrenatural. Pensaram que era o quê? Um fantasma, um espírito. E começaram a ficar mais apavorados ainda, porque diz a palavra de Deus que as ondas subiam e batiam sobre o barco. Como se as coisas já não estivessem ruins, difíceis, ainda vem um fantasma. A minha avó, ela costumava dizer, quando a gente fazia alguma traquinagem: quanto mais eu rezo, mais assombrações me aparecem. E é um ditado nosso aqui.
Parece que quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais as coisas vão ficando difíceis. Mas fala comigo, naquele dia, naquela noite, mais precisamente, naquela madrugada, Jesus estava vindo ao encontro do seu povo. Entre 3 e 6 da manhã, Jesus costumava. Lá vem Jesus andando sobre o mar. De modo que Pedro e os outros discípulos começaram a gritar e a clamar, a pedir socorro. Talvez seja na madrugada, em que muitos de nós, com medo, estejamos em nossas casas pedindo: Senhor, me socorre, me ajuda. Talvez durante o dia estejamos passando por esses momentos difíceis que estamos passando e estamos clamando: Jesus, me socorre, me ouve. E eu quero te dizer uma coisa: o Senhor te ouve. O Senhor te ouve. Diga glória a Deus. E digo mais, Ele vai entrar nesse barco com você. Você não navegará sozinho, o Senhor estará contigo. É o que Ele nos prometeu, que não nos deixaria só. Enviaria o seu Espírito. Mas como estamos tratando de medo, o que é o medo, irmãos? Você já se imaginou, mas o que é o medo? Alguém pode ver o medo, mas você pode sentir. O medo é aquela sensação que nós sentimos e que muitas das vezes nós não podemos controlar. Você sente medo e ele normalmente é gerado a partir de uma preocupação. Ou quando você está prestes a receber uma notícia ou fazer algo, você sente medo. Mas por que isso ocorre? Olha, irmãos, se você pesquisar, você verá que dentro dos hormônios do medo, eles são os mesmos que estão presentes quando nós estamos ansiosos. Adrenalina, neuroadrenalina, cortisol, estão presentes lá. Interessante isso. Quando você está com ansiedade e quando está com medo, estão lá presentes esses mesmos hormônios. Mas são tão ruins assim? Diga comigo, não. Porque quando o nosso corpo está com medo, ele se prepara para reagir. Se nós não tivéssemos medo, viria um leão e certamente nos comeria. Viria uma dificuldade e ela teria controle sobre nós. Mas quando você está com medo, o seu corpo se prepara para reagir. Quando você está com medo, o sangue, e Deus cria tudo perfeito, o seu coração bombeia sangue para os seus músculos, porque você vai precisar de forças. O coração bombeia sangue para as extremidades do seu corpo, porque você vai precisar lutar ou vai precisar correr. Deus fez tudo perfeito, diga glória a Deus. Então o teu corpo se prepara para aquilo. E há pessoas que vão reagir de uma forma e outro de outra forma. Você já viu que tem pessoas que quando tem medo, mesmo sem ter condições de lutar, ele parte para cima. Já outros que correm. Já outros que se tremem. Já outros que ficam paralisados. Qual tem sido a sua reação? Tem pessoas que elas vão e enfrentam. Você viu o que aconteceu com Pedro aqui? Quando ele disse, Jesus respondeu que estava vindo ao seu encontro. Quando Jesus lhe responde, Pedro sai do barco e diz: se tu és Jesus Cristo, deixa que eu ande também sobre as águas.
Ele enfrentou aquela dificuldade, pelo menos inicialmente. Mas vocês se lembram lá em Gênesis? Quando Deus procurou e começou a chamar por Adão: Adão, aonde você está? Adão, diz a palavra do Senhor, ele diz: Senhor, eu me escondi quando eu vi a sua voz, porque estava nu e tive medo. Tem pessoas que irão se esconder, irmãos. Fala comigo, mas tudo isso é natural e pode ser vencido. Deus te conhece. Foi Ele quem preparou o seu coração, foi Ele quem preparou a sua mente, foi Ele quem formou o seu corpo. E falando ainda sobre o medo, há pessoas, irmãos, que Ele paralisa, que Ele não sabe se corre ou se fica parado, Ele fica trêmulo. Há pessoas que não sabem o que fazer naquele momento. Como é? Como tem sido você? Você corre? Você enfrenta? Você fica paralisado? Ou acontece tudo isso? Simplesmente você não faz nada, fica estático. Fala comigo, Deus quer mudar esta situação. Mas existe uma fórmula, irmão. Assim como o nosso corpo tem essa química que nos prepara, depende de você dominar e enfrentar ou correr, em ficar paralisado ou andar. Diga, depende de mim, porque Deus me dá condições. Deus nos preparou e nos fez perfeitos. Temos essa sensação porque precisamos estar preparados para enfrentá-la. Não é paralisado que iremos vencer. Enquanto muitos naquele barco ficaram parados, com medo ou gritando talvez, Pedro disse: eu vou lá. Mas também chegou o momento em que Pedro tirou o foco de Jesus Cristo e começou a olhar para o vento, começou a olhar para o mar. E ele, diz a palavra de Deus, que sentiu novamente medo. E agora? Deu-me aquela coragem, eu me levantei e fui. Mas agora comecei a olhar ao lado e comecei a sentir medo. E a única solução de Pedro naquele momento foi: Senhor, me socorre, porque eu estou perecendo. Fala comigo, mas Jesus Cristo está sempre ao lado do seu povo. E Ele estendeu a mão. Venha cá, meu filho, saia daí. Aleluia. Não é aí embaixo que eu te quero, Pedro, é aqui em cima. Venha e entre comigo no barco. E nos diz a palavra de Deus que logo quando Jesus entrou, o mar se acalmou. Aleluia. A presença de Deus acalma a tempestade. A presença de Deus acalma o mar. A presença de Jesus faz o teu barco guiar sobre águas tranquilas. Clame pela presença dele. Precisamos entender, irmãos, algumas coisas. E eu queria que você anotasse aí. Primeira delas: Deus é maior do que o seu medo. Creia nisto. Deus é maior do que o teu medo. Segundo, Deus te protege. Terceiro, Deus nunca te abandona. Quarto, Deus te dá paz. E quinto, Deus te dá coragem. Fala comigo, Deus é maior do que o meu medo. Deus me protege. Deus nunca me abandonou. Deus me dará paz. E Deus me dá coragem para vencer todas as dificuldades e lutas. Se há algo interno, se há algo que nós vemos, é com fé que nós iremos vencer todo o medo. Fé em quem, irmãos?
no Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus. Segunda Crônicas nos traz uma narrativa bastante interessante a respeito do medo. Leia comigo 2 Crônicas, capítulo 32. Nos diz a palavra do Senhor, 2 Crônica 32, do 7. Nos diz a palavra do Senhor que a cidade de Judá estava sendo atacada. Como era de costume naquela época, Senaqueribe, o rei da Síria, ele mandou cartas ao rei Ezequias. Falou para ele que iria sitiar, iria dominar, iria tomar aquela cidade. Alguns pergaminhos históricos diz que Senaqueribe se orgulhava em dizer que prendeu a Ezequias como se prende a um passarinho dentro de uma gaiola. Sabe o que foi que aquele homem fez? Ele imaginou e se preparou para uma grande batalha, porque o exército que viria contra ele era grande e poderoso. E o que é que eles fizeram? Eles, ao se prepararem, tomaram como estratégia dizer o seguinte: eu não vou dar margem para que o inimigo venha sobre mim e ainda tenha vantagens. E sabe o que é que nós fazemos? Muitas das vezes nós damos legalidade para que o inimigo possa agir em nossas vidas. O que é que eles fizeram? Se tem poços do lado da cidade, de fora da cidade, nós vamos entulhar esses poços. Joguem areia em todos os poços, porque não é em minha casa, não é entre minhas terras que o inimigo vai entrar e beber água. Não. Não é dentro da minha casa que o inimigo terá condições de se alimentar. Não. Fechou todos os poços. Levantou um muro, um outro muro em volta. Preparou as suas defesas. Diga, preparou as suas defesas. Quando nós nos preparamos, o Senhor nos dá força. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se prepare. O que é que nós aprendemos com isso, irmãos? É que diante das dificuldades, devemos nos preparar. Não devemos ignorá-las, não. Tem dificuldade? Então esteja preparado. Fala para o teu irmão, tem dificuldade, se prepare. Preparou. Mas nos diz a palavra do Senhor que quando Senaqueribe chegou com seu grande exército, mandou cartas para toda a cidade, desafiando aquele rei. E olha, irmãos, se você quer vencer o inimigo, pode examinar em toda a Bíblia. Pode examinar, eu te desafio hoje. Quando nós nos levantamos, muitas das vezes ele ainda vem de encontro contra nós. E muitas das vezes a batalha ali é tremenda. Mas quer vencer a batalha? Faça com que o teu inimigo desafie a Deus. Todos que desafiaram a Deus, como Senaqueribe fez. Ele falou, olha Ezequias, vocês, povo de Judá, estão confiando em Ezequias? Preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Em todas as cidades aonde eu passei, eu peguei os deuses, amarrei sobre cordas e o arrastei pelas ruas. E não é esse Deus que vai te livrar. Ah, irmão, enquanto mexe comigo, tá tudo bem. Mas quando mexe com Deus vivo, a coisa vai mudar. O inimigo começar a se levantar contra você, faça com que ele desafie, não a você, mas desafie ao teu Deus. Ezequias reuniu o seu povo, e leia aqui comigo, aleluia, no versículo 7, ele diz, sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis, por causa do rei da Assíria. Escute aqui, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um
há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Pode vir, Deus está ao teu lado. Pode vir, se prepare e seja pronto, para que quando o inimigo se levantar, você diga: eu tenho um Deus ao meu lado. Você pode ter força, você pode ter poder, mas maior é aquele que está comigo. Olha lá o que João disse, 1 João capítulo 4, versículo 4. Nos chamam de filhos, filhinhos. Aleluia. Vós sois de Deus e já tendes vencido o maligno, porque maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Diga glória a Deus. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus não permitiu ou não deixou que a tempestade não viesse, não. Mas foi no meio da tempestade que Ele abençoou o seu povo. Foi no meio da tempestade que Deus guiou o seu povo pela sua mão, os seus discípulos pela sua mão. Aleluia. É no meio da tempestade que Deus nos traz o livramento. Diga glória a Deus. Segundo, saiba que Deus, somente Ele, é quem te protege. Somente Ele pode te proteger. Existe um hino do pastor Nelson. Alguém pensa que esse hino é do Nelson Ned, mas não é. Em 73, toda vez que eu leio isso aqui, eu me lembro desse hino. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Você tem segurado nas mãos do Senhor? Não adianta, irmãos. Se Pedro tentasse, porque era um pescador, tentasse nadar, ele iria conseguir? O barco estava quase indo a pique. O único jeito é clamar por Jesus Cristo. O único jeito, a única saída é clamar por Jesus. Segura nas mãos de Deus, segura, pois elas não temas não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura. Você acha que foi fácil? As dificuldades nos fazem, irmãos, tirarmos o foco de Jesus. Mas é justamente neste momento que precisamos estar ligados em Deus. Presta atenção comigo. Leia comigo aí Provérbios capítulo 6, do versículo 20 em diante. Deus nos dá proteção. Fala comigo, Deus me dá proteção. Mas existe um segredo. E este talvez seja o segredo que nós mais negligenciamos. Eu quero ler com você. Provérbios 6, versículo 20 em diante, diz: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetualmente no teu coração e pendura o teu pescoço. Presta atenção comigo agora. Quando caminhares, Ele te guiará. Ele quem? Os mandamentos do Senhor, do teu Pai.
serve para você que está afastado do caminho do Senhor. Não deixe os mandamentos do teu pai, da tua mãe, segue-o. Quando te deitares, Ele te guardará. Quando acordares, Ele, quem? A palavra, os mandamentos falarão contigo. Ou seja, quando você for caminhando, é a palavra quem vai te guiar. Aleluia, diga glória a Deus. Quando você estiver deitado, é ela quem te guarda. E quando você acordar, é ela quem vai te ensinar. É a palavra de Deus. O segredo está aí. Confie. Confie. Medite na palavra de Deus. Oh, meu irmão, Deus nos tem dado. Estamos vivendo possivelmente os últimos dias sobre a terra. E precisamos cada vez mais nos apegarmos à palavra de Deus para termos confiança, para estarmos firmes. E continua dizendo, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e a repreensão da correção são o caminho da vida. Diga glória a Deus. Se eu fosse você, aplaudir o Senhor. Medita na tua palavra. Por isso que o salmista diz lá, Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado é que me consolam. É o Senhor que te guia. Deus não te abandona, filho. Deus nunca nos abandonou. Ao contrário, nós é que nos distanciamos da sua presença. Quando você olha para Jesus, quando você se firma nos caminhos do Senhor, não há mal que não possa ser vencido. Não há dificuldade que não possa ser vencida. Olha o que eu estou te dizendo. Deus não vai te livrar da dificuldade, mas passará com você diante dela. Ele nos prometeu isso e é palavra dele. Leia lá em Isaías, capítulo 49, versículo 15. Deus faz uma proposta para o seu povo. Ele diz, acaso pode uma mulher que está grávida esquecer-se do filho que está no teu ventre? Pode isso acontecer, irmão? Pode isso acontecer, igreja? E o Senhor nos diz mais, mesmo que isto aconteça, todavia eu não me esquecerei de você. E aí nesse mesmo versículo, se você continuar o capítulo, está dizendo que Deus escreveu o seu nome em suas mãos. Aleluia! Sabe o que significa? Todas as vezes que Deus olha para a sua mão, Ele vê, aqui está escrito o seu nome. Eu não posso de esquecer de socorrer ao meu filho, à minha filha, que tem me clamado. Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. O segredo é clamar. O segredo é meditar na palavra. O segredo é clamar por Jesus e pelo seu socorro. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. A dificuldade há, mas Deus está comigo. A dificuldade há, mas o Senhor está comigo e me ensina a vencer todo medo. Moisés, irmãos, Deus havia falado com ele, Moisés, você não vai mais atravessar, não vai passar o Jordão, contemple a cidade. Moisés contemplou a cidade, mandou chamar a Josué, mandou chamar ao povo e falou com eles. Eu digo em minhas palavras, gente, povo de Deus, você encontra isso em Deuteronômio capítulo 31. Eu já sou da idade de 120 anos. E Deus falou comigo que eu não passaria mais o Jordão. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fico aqui. A partir de agora,
Vocês serão guiados por outro que Deus irá escolher. Mas tenha certeza de uma coisa: Deus estará com vocês. Tenham certeza disso. O Senhor estará com vocês por onde quer que vocês andarem. Por onde quer que vocês passarem, Deus estará contigo. 120 anos, que Deus dê longevidade a você para que alcance isso. Que Deus me dê longevidade para que eu alcance a cidade lúcido. Sabe o que a Bíblia nos diz a respeito desse homem? Que até os ossos dele, Satanás tentou pegar. E há um versículo que diz, olha, quando Satanás intentou contra os ossos de Moisés, eu não ousei dizer outra coisa a não ser, o Senhor te repreenda. Só existe isso a respeito desta parte da Bíblia. O poder e a graça que existia neste homem, que esteja sempre na minha e na tua vida, em nome de Jesus. E ele chamando diz assim, fala para Josué, acompanhe comigo Deuteronômio 31:8. Fala comigo, o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Fala para o teu irmão, não temas, Deus está contigo. Jesus, ao enviar os seus discípulos, ele diz, ide por todo mundo, pregai este evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ou disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas também completou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Não vou te deixar órfão. Mas muitas das vezes nós queremos andar sozinhos. E aí é onde está o perigo. Ande sempre na companhia de Jesus. Peça sempre a proteção do Senhor. Clame ao Senhor. Ele disse em sua palavra, não foi os discípulos que escreveram, não foi inspiração, foram palavras diretas de Jesus. Mateus 18 em diante diz assim, digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E o que vocês desligarem aqui na terra também será desligado nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio deles. Deus estará aqui nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja para sempre o seu santo nome. Aleluia. Fala bem alto, eu não estou sozinho. O medo não irá me vencer. Deus está comigo. Aleluia. Oh, irmãos, por que você sente esta paz e esta alegria? É porque esta paz está em você por meio do Espírito Santo de Deus. Em meio a tanta luta, você vê pessoas desesperadas. Olha, irmão, semana passada passei por momentos difíceis, pessoas que eu não conheço. Mas ali, onde eu moro, naquele condomínio, 2 pessoas, famílias diferentes, tiraram a sua vida. Pessoas bem-sucedidas, mas tiraram a sua vida. E o que é isso, meu irmão, senão medo? Não tem esperança, não tem paz. O que está faltando? Meditar na palavra do Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, não compartilhem bobagem, compartilhem a palavra de Deus. Não vejo ninguém divulgar. Assista a palavra de Deus, ouça o culto. Você tem pessoas que estão precisando da sua ajuda nesta manhã. Compartilhe, diga, ouça a palavra de Deus, quem pode te ajudar.
Precisamos fazer isso. Deus está nos dando a oportunidade de que este evangelho seja propagado em todo o mundo. Propague a palavra de Deus, o evangelho santo do Senhor. É isso que devemos fazer. E eu posso te dizer, é de graça, sabe? E posso dizer mais uma coisa: a igreja não está ganhando nada com isso, a não ser almas para o reino de Deus. Porque logo quando falamos isso, alguém pensa que vai querer ganhar dinheiro. Não, almas para o reino de Jesus Cristo, por compartilhar a palavra do Senhor. Deus te dá a paz. Aleluia. E o que é paz, irmãos? É esse estado de calmaria que você sente. Nós já estamos finalizando. Quando Jesus entrou no barco, ele trouxe calmaria. A tempestade parou, o vento também parou, porque Jesus está no barco. O que tem controle sobre todas as coisas já entrou neste barco. O que tem controle sobre a minha e a sua vida já entrou neste barco. Ele disse para os seus discípulos, veja comigo João, Evangelho 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É a paz de Jesus Cristo que faz com que você permaneça firme diante das adversidades. Filipenses 4, 6 e 7. Olha que conselho maravilhoso, o apóstolo nos diz: não andes ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo, o teu Senhor e o teu Salvador. Siga a paz. Teu coração está atribulado, diga: Senhor, me dá paz, em nome de Jesus. A dificuldade, o barco está balançando, diga: Senhor, traz a paz. Por último, é esse mesmo Deus que te dá coragem para reagir. Não fique por trás de muros, como fez Ezequias, antes de buscar ao Senhor. Busque ao Senhor, porque é Ele que te dá força. Irmão, eu vou te dizer uma coisa: nem que seja força para fugir e correr, mas é Ele quem te dá forças. Ele domina tudo. O domínio de todas as coisas está em suas mãos. Você precisa confiar em Deus. Você imagine alguém ter sempre uma pessoa que está ao seu lado, como teve Josué. Ele tinha Moisés que estava ali: Josué faz assim, Josué faz aquilo, Josué é assim, Josué é aquilo. E de repente esse homem diz: olha, agora é com você. É você que vai guiar o meu povo. É você que vai estar à frente deste povo. Diz a palavra do Senhor que Josué ficou triste, estava pensativo. E agora? Fique de pé no teu lugar, por favor. O que é que eu vou fazer, Senhor? Diz a palavra do Senhor que Josué estava em aflição, mas ele buscou a Deus. Aleluia. Muitas das vezes estamos em aflições e vamos buscar conselhos em outros lugares. Não, busque a Deus. E sabe qual foi a resposta do Senhor para ele? Josué 1:9. Não te mandei eu
Aleluia. Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Não fui eu quem mandei, Josué. Se levanta, põe-te em pé, busca força, para que você possa marchar e vencer. Deus é contigo. O apóstolo Paulo corrobora conosco dizendo, 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder e de amor e também de moderação. Nós só lemos aqui, não nos deu o espírito de covardia, não é isso? Mas diz, mas também de amor, tenha compaixão, mas tenha também moderação, saiba discernir entre uma coisa e outra, o que é justo e o que é injusto, o que é certo e o que não é. Faça aquilo que Deus tem proposto na sua vida. Marcha, Josué, marcha, porque o Senhor estará contigo. Aleluia. E que no final de tudo isso, eu quero que você examine comigo Salmos 27. Salmos 27, do versículo 1 até o 4. Eu vou ler para você. O salmista diz, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Irmãos, temos que ter precauções e cautelas, mas não podemos abandonar o Senhor. Não deixe o medo te vencer. Não estou, e nós não lemos aqui nenhum versículo em que Deus está dizendo, pode fazer à vontade. Não, tenha toda a precaução, mas coloque Deus neste barco em nome de Jesus. Aleluia, como nós cantamos e vamos cantar aqui. Coloque a mão sobre o seu coração. Aleluia, glória a Deus. Segura nas mãos de Deus, segura. Feche os seus olhos, deixa essa canção falar contigo. Elas te sustentará. Segue adiante, não olhes para trás. Segura. Escute. Se as águas desta vida quiserem te afogar, segura, segura nas mãos de Deus e vai, cante ao Senhor. Se há tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus. Não pare não, meu irmão, cante ao Senhor. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te, Senhor, socorre, ó Pai. Socorre o teu povo, Senhor. Não deixa que ele fique paralisado. Não deixe que ele fique, Senhor, sem vontade de estar na tua casa, buscando a tua presença. Tira o Senhor deste momento difícil e terrível. Em nome de Jesus, ó Pai, entra nesta casa agora. Vai dando vida, vai dando força, vai transformando, vai trabalhando. Vai, Senhor Deus, tirando todo o mal, toda a tristeza. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, faz com que essa pessoa possa receber o teu toque agora. As tuas mãos agora, tira toda a tristeza, tira, Senhor, em nome de Jesus. É em nome do Senhor Jesus. Deus vai tocando agora nesta vida.
Senhor, tira esta agonia, esta dor no peito, ó Pai. Vem transformar essa vida. Dá força, em nome de Jesus. Aleluia. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura nas mãos de Deus. Escuta só, orando, jejuando, confiando e confessando. Segura nas mãos de Deus e vai. Segura e pede socorro. Segura, Senhor, socorre, meu Deus. Não olhe, porque, ó Deus amado, vemos a tempestade, não, Senhor, mas nos socorre. Ela se sustentará. Não tema não, meu irmão, não tema, vai. Não tema. Oh glória. E não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Escuta, para encerrar. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura nas mãos de Deus e vai. Presta atenção. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segure, segura. Segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não tenha medo, não temas, oh, e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Faça a sua oração agora. Se você sabe de alguém que tem pedido ajuda, pedido socorro, faça uma oração por ele agora. Senhor, meu Deus, esse país tem passado por uma nuvem, Senhor, que, ó Pai amado, jamais foi vista em nossas vidas. O mundo todo tem sofrido